Voltamos com a Ação Nacional. Hoje nós temos a alegria de receber em nosso programa o cardeal Dom Cláudio Umes. Bom, cardeal, nós estávamos falando bastante sobre a igreja, os desafios em que o Papa nos coloca. Agora, o senhor citou uma coisa muito importante. O senhor falou numa coisa que é a ampliação do agronegócio. Essa é uma situação que muitas vezes o desmatamento desenfreado, as atitudes muitas vezes por expandir esse agronegócio, acaba aí colocando a população que vive lá em risco, as famílias que vivem lá em risco. Como a igreja trabalha com isso? Como trabalhar com isso nesse meio? A Amazonas não é como o restante do Brasil. A Amazonas é uma área que precisa de um cuidado especial, porque ela tem uma natureza especial e uma vocação planetária, uma missão planetária, que nós não podemos destruir e sermos responsáveis de um prejuízo para todo o planeta. Quer dizer, por isso que tem que ser uma coisa sustentável, como se diz, ou seja, um desenvolvimento que não destrua a mata amazônica, mas que no entanto, possamos colher frutos dessa mata, mas sem destruí-la. Essa é a grande questão. E aí entra a questão do agronegócio, entra a questão das indústrias, entra a questão dos projetos governamentais. E olha, Dom Cláudio, temos também outro sério problema, que são as ameaças de morte por parte de grileiros, fazendeiros da região. Podemos falar aqui de Dom Erwin, que é presidente do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, e também da irmã Dorothy, que defendia o chamado PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável da Floresta. E agora nós vamos conferir um depoimento da irmã Dorothy. Deus protege todos nós com muita saúde, muita alegria. E este povo vinha a trabalhar a terra de uma maneira que dá mais vida à terra. Ele não vai destruir a Amazonas. Ele vai ter sua lavoura branca de uma maneira um pouco mais limitada, em harmonia com o que já existe na natureza. E eles estão tentando realizar desmatamento e grilando essas áreas. E essas terras é terra pública, terra da nação. Essas terras não têm documentos que garante um madeireiro ou fazendeiro direito a essa terra. Por defender os pobres e a vida da floresta, mataram a irmã Dorothy. Porque eu sinto muito que eu não posso, com o que eu sei, não posso largar essa luta, porque eu sei que o povo tem razão. Então, eles pensam que com isso eu vou amedrontar e cair fora, mas eu não vou. Estamos aí infelizmente, a irmã Dorothy não está mais no meio de nós aqui, de uma forma covarde, né? Ela foi morta. E de que forma isso impactou na igreja, no trabalho na Amazônia? Isso ampliou ainda mais essa atuação da igreja diante disso? E nós sabemos também que Dom Erwin também é ameaçado de morte, né? Sim, o testemunho da irmã Dorothy é um testemunho muito forte, que desafiou a todos nós também, não só nos encorajou, mas nos desafiou até a não ter medo. E a igreja não deve ter medo, e o Papa sempre nos diz isso. Nós não devemos ter medo, não devemos ficar parados, temos que arriscar. E isso já João Paulo II também dizia muitas vezes, não tenham medo. Aliás, porque Jesus tantas vezes disse aos seus discípulos, não tenham medo, nós não podemos ter medo. E isso a irmã Dorothy nos mostrou, nos deu o grande exemplo da coragem de falar a verdade, E mesmo que isso custe, e para ela custou a vida, Então isso nos fortalece muito e é uma luz no meio da igreja na Amazônia. Certamente a irmã Dorothy continua sendo uma grande luz para aquele povo também, que viu nela aquela pessoa que foi capaz de dar a vida pelo povo, por seu povo, como Jesus fez, afinal, de dar a sua vida. E temos outras pessoas também perseguidas, como você citava, por exemplo, Dom Erwin, que tem guarda constante. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele me disse que ele tem que andar com guarda-costas, porque é uma situação muito complicada. Exatamente. E outros bispos também que já foram ameaçados, que já estiveram em situações semelhantes. Quem também está assim protegido de alguma forma
Dom Ascona, por exemplo, lá do Marajó, sobretudo por causa da questão do tráfico humano, de menores e assim por diante, que ele denuncia muito, esse mar, que é um grande mar sobre o qual seria interessante uma outra entrevista com pessoas, de fato, que conhecem essa coisa a fundo, porque é uma das chagas que existe em todo o Brasil, mas lá, sobretudo, de uma forma muito forte. Então, realmente, para nós, na Amazônia, a irmã Dorothy é uma luz muito grande. Dom Cláudio, eu gostaria de abrir um parênteses aqui, porque nós estamos chegando ao final do programa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um fato que aconteceu agora em outubro, que é a questão do Sínodo dos Bispos. Como o senhor vê essa atuação da Igreja? Olha, o Sínodo dos Bispos mostra algumas coisas novas com esse Papa Francisco. Em primeiro lugar, porque ele ampliou a consulta. Ele quis que aquela consulta anterior ao início do Sínodo, de agora, fosse também repassado essa consulta, esse questionário aos leigos. Sempre foi possível fazer isso, mas nunca tinha havido uma recomendação explícita que os leigos também respondessem a esse questionário sobre a família. E o Papa quer ouvir os leigos, e o Papa também diz que os leigos também têm o sentido da fé, também nos podem ensinar como viver a fé nas circunstâncias do dia a dia da vida, e no caso, na família. Isso é um dos aspectos muito importantes. Segundo aspecto, que dentro do sínodo que está agora se realizando, vai terminar agora no domingo, vai ser encerrado, tem muito mais liberdade de falar do que era uma vez. Quer dizer, o próprio estatuto se abriu mais, a possibilidade de falar mais abertamente sobre tudo. E esse Papa mesmo, ele encorajou todo mundo, disse, vocês falem, devem falar, digam, sem receio nenhum, digam o que vocês pensam, digam o que vocês pensam, para que todos juntos possamos avaliar e nos iluminar uns aos outros. Ninguém tenha medo de dizer o que lhe vai no coração e a forma como ele vê esses assuntos, os assuntos da família. E ali dentro da família, um outro aspecto que aparece nesse sínodo é que o Papa, de fato, quer dar respostas mais positivas para muitos problemas familiares hoje. Não restritivas, ele sempre diz que a igreja não deve pôr para fora ninguém, não deve fechar as portas, todos devem ser incluídos, todos devem encontrar um caminho na igreja. A igreja deve ser capaz de mostrar um caminho para qualquer situação. E aí entra, por exemplo, a questão dos casais de segunda união, assim chamados, ou seja, divorciados que se casaram de novo e nessa nova situação não podem comungar e se confessar. Então, há algum caminho para esses casais de segunda união? Que caminho se poderia abrir para eles, para que eles se sentissem mais incluídos dentro da igreja? Claro, a igreja nunca disse que eles estavam fora, mas o que eles pedem é a possibilidade de poder confessar-se e comungar. Como encontrar? Existe de fato ou não? Isso é uma pergunta, não há uma resposta. Existe um caminho penitencial, um caminho de conversão, para que possam chegar a essa possibilidade de comungar e de se confessar, pessoas que vivem numa segunda união que não é um sacramento. E isso certamente a igreja não pode reconhecer que o segundo casamento seja sacramento, mas que as pessoas possam ir comungar e confessar-se, mesmo que não seja um sacramento, a união deles. Sim. Depois tem toda a questão dos homossexuais, dos gays, que é uma situação hoje muito problemática também para a igreja, que tantas vezes se questionou sobre isso. Hoje ela se questiona também como tratar pastoralmente esse grupo de pessoas que tem essa orientação sexual, enfim. Eles também devem ser tratados como cristãos que possam também viver nessas condições, possam viver como cristãos, enfim. Então, como a igreja deve, de fato, tratar esses assuntos? Os grandes assuntos de uma família que não é mais apoiada, muitas vezes, pela sociedade, onde a própria legislação acaba minando os grandes valores da família. Como dar às famílias de hoje também uma assistência, as famílias que estão aí, dar uma assistência mais forte da parte da igreja, para que eles possam viver felizes como cristãos, embora dentro de uma sociedade muitas vezes adversa e alheia, quando não simplesmente contra os valores familiares. Bom, Dom Cláudio, nós agradecemos muito a sua presença aqui conosco no Programação Nacional de hoje, que debateu o assunto da Amazônia
É um assunto tão importante para todos nós, a Igreja na Amazônia. Nós ficamos por aqui, voltamos na semana que vem com mais um programa Ação Nacional. Até lá!